Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos entram na reta final para escolher o próximo presidente. Uma decisão que terá consequências além das fronteiras americanas. O jornalista Roberto Cabrini é o enviado especial da Record para comandar esta cobertura. Oi, Cabrini, boa noite. Essa é uma eleição sem favoritos, não é mesmo? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Você falou muito bem, não existe nesse momento nada definido. A maioria das pesquisas aponta empate técnico. As demais, uma ligeira vantagem para um dos dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump. É uma das eleições mais disputadas, mais acirradas da história dos Estados Unidos, em busca de um lugar nesse endereço que você está vendo aqui atrás de mim, a Casa Branca. Nessas últimas horas, os dois candidatos tentaram convencer os americanos indecisos a votarem para que eles desempatem esses números. Aliás, o estado da Pensilvânia, por exemplo, tem sido o mais cortejado pelos dois candidatos nesses últimos momentos. Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os detalhes desse último dia de campanha de Kamala e Trump. E daqui a pouco também você vai ver os bastidores oficiais e os não oficiais de Washington. E isso inclui, atenção, um acesso especial à Casa Branca. De Washington, Roberto Cabrini. E veja também o último dia de campanha de Donald Trump e Kamala Harris. Saiba quais são as diferenças principais entre as eleições do Brasil e dos Estados Unidos. E as pesquisas que mostram a disputa acirrada entre democratas e republicanos. Novas enchentes alagam o aeroporto de Barcelona, na Espanha. Aqui no Brasil, presidente Lula se reúne com Fernando Haddad para tratar de cortes de gastos. Luto na comunicação. Morre aos 93 anos Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da rádio Jovem Pan. E o adeus ao produtor musical americano Quincy Jones e ao cantor brasileiro Agnaldo Raiol. Cheio de esplendor. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Vamos voltar a Washington com o jornalista Roberto Cabrini, porque os candidatos aceleraram as atividades nessas últimas horas antes da votação. Cabrini, como é que está essa última hora, essas últimas horas aí em Washington, as horas de campanha? Olha, Cris, o que eu posso dizer é que existe sim um clima de apreensão, porque há o temor de que os acontecimentos de 2021, quando houve a invasão do Capitólio, onde fica o Congresso americano, se repitam. Às vésperas das eleições, você vai ficar sabendo agora, Cris e Celso, como estão os bastidores da capital americana. E isso vai incluir os lugares oficiais e os lugares não oficiais. Hoje, nós tivemos um acesso todo especial à Casa Branca. E você vai conhecer os segredos dessa residência oficial do presidente dos Estados Unidos e por que, afinal de contas, esse lugar é tão disputado. Em tempo de eleições presidenciais, essa cidade ferve como nunca. Washington, a capital dos Estados Unidos, se torna o retrato de um jogo que pode ser brutal pelo poder. A sirene toca. Nervosismo e ansiedade se misturam. Avenida Pensilvânia, número 1600, Washington. Esse é o endereço da residência oficial da presidência dos Estados Unidos desde 1800. Quem vai ocupá-la nos próximos 4 anos de mandato? Quem vai estar à frente da nação mais poderosa do planeta? Rica, disputada, que se orgulha pelo que representa, mas nem por isso deixa de apresentar imperfeições e contradições. A cidade de 700 mil habitantes, avenidas amplas e planejadas, abriga os 3 poderes do governo federal. E todos vivem o clima eleitoral. O executivo representado pela Casa Branca, o legislativo pelo Capitólio, a sede do Congresso, e o judiciário,
simbolizado pela Suprema Corte. Na reta final de uma corrida equilibrada e acirrada, os democratas de Kamala Harris e os republicanos de Donald Trump disputam cada voto. Cada espaço dentro da sociedade e cada arranjo político que possa se traduzir em apoio pelos 50 estados americanos. Estamos no Capitólio, um dos principais símbolos da democracia americana. Trata-se de um imponente edifício de estilo neoclássico, cuja construção começou em 1793 e levou 40 anos para ser concluída. Nesse momento, às vésperas dessas eleições, Washington vive o fantasma de 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Até hoje, Trump enfrenta acusações de ter liderado essa invasão. As autoridades de segurança dos Estados Unidos definem a situação atual como instável e imprevisível e estão em alerta. Passado e presente se misturam diante dos olhos dos eleitores. Aqui os atalhos do poder também podem ser encontrados fora dos gabinetes formais. Em Washington, quando anoitece, decisões já foram tomadas em lugares como o mais antigo restaurante da cidade, onde um presidente, como Teddy Roosevelt, discutiu nessas velhas mesas em 1901 a quebra de monopólios e a regulamentação de ferrovias. Ou nesse outro restaurante mais informal, em tempos mais recentes, onde Barack Obama se encontrava algumas vezes para formar alianças para se tornar o primeiro presidente negro do país. E depois, costurar acordos para que as tropas americanas deixassem enfim o Iraque. Nesse tabuleiro do poder, ou House of Cards, como se descreve aqui, endereços onde se fala português podem aqui e ali também se transformar em lugares de decisão. Esse restaurante de brasileiros também é conhecido como um importante ponto de encontro de políticos fora de seus gabinetes, aqui em Washington. O capixaba Alcide Souza, o dono do estabelecimento, já cansou de presenciar reuniões onde o cardápio apresentava conchavos, acordos e lobbies em geral. É a essência de Washington. O senhor já viu muita coisa? Já, bastante. E tivemos muitos políticos aqui também. A história acontecendo? A história acontecendo. Decisões tomadas, discutindo sobre empresa, política, sobre governo. A capital americana pode ter seu lado A, o do esplendor do capitalismo, mas também pode revelar o seu lado B, o do submundo de ruas escuras, onde o ilícito, também alimentado pelo poder econômico, é capaz de florescer. Os bastidores e o oficial sempre andam juntos, um nutrindo o outro. A noite de Washington guarda os segredos das provações vividas pela democracia americana. Esse lugar, por exemplo, pulsa a história. Estamos no complexo de Watergate. Aqui nesse edifício, mais precisamente no 6º andar, funcionava em 1972 a sede do Comitê Nacional do Partido Democrata, que em junho desse ano foi invadida por homens que tinham como objetivo fotografar documentos e instalar escutas. Uma investigação jornalística feita por 2 repórteres do Washington Post revelou o envolvimento do então presidente Richard Nixon. Essa investigação teve o auxílio de uma fonte misteriosa, que na época era chamada de Garganta Profunda. Depois, soube-se que se tratava do agente especial do FBI, Mark Felt. O resultado de tudo isso foi que gravações depois comprovaram a participação de Richard Nixon, que renunciou em agosto de 1974. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Já são 45 presidentes americanos desde a adoção da célebre Constituição do país. O primeiro, George Washington, que deu nome à cidade, um dos fundadores do país, era um líder político e militar, e também um agricultor que comandou as forças revolucionárias americanas na Guerra Revolucionária.
Desde então, tantos já questionaram um sistema eleitoral indireto, onde um presidente pode ser, inclusive, eleito, tendo menos votos dos eleitores, desde que supere seu concorrente na disputa pela maioria dos votos dos 538 delegados que representam os estados. Um sistema que pode sim ser injusto, mesmo que estados mais populosos como a Califórnia, que tem 54 delegados, contra, por exemplo, a Dakota do Norte e o Alasca, que tem apenas 3 delegados. No final do dia, é aqui que todos querem estar pelos próximos 4 anos. Bem-vindos à Casa Branca. Depois de uma rigorosa inspeção de segurança, finalmente recebemos autorização para entrar nas dependências da residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos. Uma imensidão se abre diante dos nossos olhos. A história do país mais poderoso do mundo nas últimas décadas passa por aqui. O local é milimetricamente vigiado. A área onde fica a Casa Branca foi escolhida por George Washington, considerado um dos pais da nação. Mas ele nunca chegou a morar aqui. O primeiro presidente a ocupar a Casa Branca foi John Adams. São 132 cômodos, distribuídos em 3 andares. Na área externa, existem sensores invisíveis, capazes de detectar qualquer movimento. A Casa Branca de estilo georgiano foi projetada pelo arquiteto irlandês James Hoban. A construção começou em 1792 e levou 8 anos. Ao longo da história, a Casa Branca sobreviveu a 2 guerras mundiais e foi parcialmente destruída após ter sido incendiada. Nenhum objeto voador, incluindo drone, pode circular na Casa Branca. Caso isso aconteça, é imediatamente abatido pela Força Aérea. No subsolo da Casa Branca fica um escritório com proteção reforçada. Na década de 40, quando foi construído, o bunker era considerado um esconderijo secreto. De lá para cá, alguns presidentes e assessores do governo usaram a sala em situações de crise. Nesse momento, o helicóptero do presidente Joe Biden está se aproximando da Casa Branca. Vejam só, aí está o helicóptero do presidente Biden, depois de ter passado o fim de semana em Delaware. Ele vai se aproximando e vai pousar no setor sul da residência oficial da presidência dos Estados Unidos. É uma condição muito diferente daquela que ele tinha há alguns meses, quando ainda era o candidato do Partido Democrata. Ele acabou renunciando a essa posição em favor de sua vice-presidente, Kamala Harris, hoje a candidata do partido dele. Nesse momento, o presidente Joe Biden está deixando a aeronave. Nesse instante, ele é uma figura coadjuvante do processo eleitoral. O presidente Joe Biden é um cabo eleitoral de luxo. Uma figura importante, mas em segundo plano. Estamos, nesse momento, atravessando o Salão Oval, onde fica o escritório da presidência. Vejam só, um dos setores mais importantes da Casa Branca. Aqui nesse anexo são recebidos os chefes de Estado. Ali no segundo andar ficam os quartos do presidente e da família dele. Quem vai estar aí dentro nos próximos 4 anos? A primeira mulher a presidente ou a volta de um ex-presidente? Quais as consequências para o mundo? Quais as implicações para o Brasil? Olha, reta final, situação totalmente indefinida e daqui a pouco você vai ficar sabendo o que os 2 candidatos estão fazendo para tentar convencer os eleitores indecisos dos chamados Estado Pêndulo. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem completa sobre isso. Cris e Celso. Até já, Cabrini. A seguir, o presidente Lula se reúne com a equipe econômica para discutir medidas para equilibrar as contas públicas. E também, voto não obrigatório, cédula de papel. Saiba as diferenças entre as eleições dos Estados Unidos e do Brasil. Morre Quincy Jones, produtor musical de Frank Sinatra e Michael Jackson. Eleições americanas. O jornalista Roberto Cabrini está em Washington. Cabrini,
Quando é que vamos saber quem será o novo presidente dos Estados Unidos? Olha, Celso, essa aí é a chamada pergunta de $1 milhão. Acontece o seguinte, não existe uma data definida porque depende do ritmo de apuração. Essa apuração é feita de forma manual, com cédulas e papel. E cada estado faz a própria apuração. Para vocês terem uma ideia, na eleição passada, quando Joe Biden foi eleito, o resultado saiu 4 dias depois. Trocando um pouco de assunto, o candidato Donald Trump escolheu a Flórida, que tem sido, nos últimos tempos, um reduto republicano para votar. Então, vamos lá agora, vamos conversar com o repórter Vandrei Pereira. Boa noite, meu caro Vandrei. Como é que está? Como é que você descreve a situação aí nesse momento? Estou aqui onde os apoiadores de Donald Trump devem se reunir amanhã para acompanhar a votação e depois a apuração. É um centro de convenções em Palm Beach, cidade que fica a cerca de 110 quilômetros de Miami, e onde também está, logo aqui perto, Mar-a-Lago, uma das mansões do republicano, e o campo de golfe, onde ele costuma ficar nos finais de semana. Hoje, depois de passar por 3 estados, Donald Trump deve retornar aqui para a Flórida para votar amanhã. E durante um comício na Carolina do Norte, Trump declarou que deve impor uma taxa de 25% para produtos mexicanos caso o país não consiga conter a migração. Donald Trump ainda tem agenda, comícios, esta noite na Pensilvânia e no Michigan. Cabrini. Olha, enquanto isso, a candidata Kamala Harris vai passar o último dia de votação aqui na capital, Washington. Depois ela tem investido e muito no estado da Pensilvânia, que é um estado onde existem muitos indecisos. Quem acompanha a democrata é o repórter José Luiz Filho. Boa noite, José Luiz. Como é que está fazendo, nesse momento, a candidata do Partido Democrata para conseguir os votos que ela precisa nesta reta final? Olá, boa noite, Cabrini. Às 9 da noite, pelo horário local, às 11 da noite em Brasília, Kamala Harris participa de mais um comício, desta vez em Pittsburgh, segunda maior cidade do estado. E ela encerra este último dia de campanha às 10 da noite, pelo horário local, meia-noite em Brasília, com o comício na Filadélfia, a maior cidade do estado. Acompanhada de celebridades da música e de influenciadores e redes sociais, a democrata deve repetir o discurso de investimentos em pequenos empreendedores, controle da inflação e falar diretamente com os eleitores latinos. Ela vai lembrar ao público do comediante que debochou da ilha de Porto Rico durante um comício do candidato Donald Trump. Os democratas ainda preparam um vídeo com a mensagem: Porto Rico merece respeito. Em Wisconsin, Tim Walz, candidato a vice da chapa democrata, disse que tudo está em jogo e que o partido pretende eleger uma nova geração de líderes com ele e Kamala Harris. Cabrini. Aqui no Jornal da Record você acompanha a cobertura completa das eleições americanas. Eu volto em instantes. Cris e Celso. Então, até já, Cabrini. Ainda hoje, chuva volta a causar transtornos na Espanha e água invade o aeroporto de Barcelona. Mais de 73% dos candidatos inscritos compareceram ao primeiro dia de provas do Enem 2024. Morre em São Paulo, aos 86 anos, o cantor Aguinaldo Raiol. Cheio de esplendor. O governo federal ainda não definiu os cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. Direto de Brasília, Yasmin Costa acompanhou esse assunto e traz os detalhes. Olá, Yasmin, boa noite. Boa noite, Cris, Celso. O presidente Lula se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além do ministro Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão, Nízia Trindade, da Saúde, Luiz Marinho, do Trabalho e Camilo Santana, da Educação.
Todos os ministros e o presidente Lula saíram aqui do Palácio do Planalto sem falar com a imprensa. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que durante o encontro de hoje, o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido e que amanhã outros ministérios serão convocados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iria hoje para a Europa, mas cancelou a viagem a pedido do presidente Lula para finalizar o projeto de corte de gastos do governo. Segundo o ministro, os cortes devem ser anunciados ainda nesta semana. Cris, Celso. Obrigada, Yasmin. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a urgência do projeto que busca dar transparência às emendas parlamentares. O objetivo é destravar recursos bloqueados pelo STF há quase 3 meses. A proposta precisa de pelo menos 257 votos para ser aprovada e seguir para a votação no Senado. Um instrutor de paraquedismo morreu durante um salto na Pedra Bonita, no Rio de Janeiro. Essa imagem mostra os últimos momentos do instrutor. Ele morreu domingo ao tentar saltar com o speed flying, uma espécie de paraquedas menor e mais veloz. José de Alencar teria tropeçado e caído de uma altura de 250 metros. Já são 217 mortos nas enchentes na Espanha. Hoje voltou a chover em algumas regiões do país. Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram a água invadindo o aeroporto de Barcelona. 50 voos foram cancelados. A província de Tarragona, na Catalunha, foi a mais atingida pelas chuvas. O JR faz uma pausa para o pronunciamento da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Nós voltamos logo em seguida com novas informações da corrida presidencial nos Estados Unidos. O Jornal da Record está de volta com a cobertura das eleições americanas. Retomamos o contato com Roberto Cabrini, que está em Washington. Cabrini, como é que foi a agenda de Donald Trump e Kamala Harris um dia antes das eleições? Olha, Celso, foi um dia de muitos compromissos, agenda cheia. Isso, é claro, reflete o momento atual. De qualquer um dos dois pode conseguir a vitória. Você vai ver agora que o foco dos dois são os estados pêndulos, estados dos indecisos. Acompanhe a reportagem. Donald Trump e o candidato a vice, J.D. Vance, se dividiram em 7 comícios nesta segunda-feira, em estados que costumam definir a disputa. Trump começou o dia na Carolina do Norte, onde venceu nas últimas 2 eleições. Durante o discurso, ele afirmou que, se os eleitores republicanos forem às urnas, não há nada que os democratas possam fazer. Trump e Vance também visitam a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin hoje. Nesses locais, Trump precisa reverter o cenário de 2020, quando Joe Biden levou a melhor. Esses estados que ficam ao norte do país estão entre os mais visitados por Donald Trump e Kamala Harris. Um levantamento calculou que os dois juntos fizeram 67 viagens às cidades da Pensilvânia, de Wisconsin e do Michigan durante a campanha. E por aí é possível entender a importância de vencer nas regiões. Kamala Harris escolheu o estado da Pensilvânia para encerrar a campanha, como mostra o repórter José Luiz Filho. O motivo da escolha da campanha democrata é matemático. Quem vence nas urnas por lá soma 19 votos no colégio eleitoral. É o maior número de delegados entre os 7 estados-chave. E as pesquisas mostram que nenhum dos candidatos conseguiu disparar na preferência da população. A democrata passou a segunda-feira nas cidades mais populosas do estado e que podem garantir a vitória na Pensilvânia. Em Scranton, Kamala usou um tom de união e disse que mesmo em um país dividido, os americanos têm mais coisas que os aproximam do que os separam. Já o candidato a vice, Tim Walz, escolheu os estados de Wisconsin e Michigan para fazer campanha. Aqui em Washington, o Serviço Secreto e a polícia instalam grades no entorno do Observatório Naval, onde fica a residência oficial da vice-presidente. O reforço na segurança é porque será daqui que Kamala Harris vai acompanhar o último dia de votação e o início da contagem dos votos.
Nós já voltamos diretamente de Washington, a capital dos Estados Unidos, com a cobertura completa sobre as eleições do país. Cris e Celso. Até já, Cabrini. De volta ao Brasil, vai ser velado amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo o corpo do cantor Aguinaldo Raiol. Ele morreu hoje aos 86 anos, depois de sofrer uma queda em casa. Uma voz que tocava os corações. Poema divino, cheio de esplendor. O talento que se revelou bem cedo. Nascido em maio de 1938, no Rio de Janeiro, Aguinaldo Raiol se apresentou pela primeira vez ainda criança. Fez sucesso no cinema e na TV em mais de 70 anos de carreira. A voz, a afinação, a precisão das notas, a interpretação, esse profissional que se vai, que com 86 anos mantinha o viço e o brilho de sempre. Aguinaldo Raiol vinha enfrentando problemas de saúde. Ele tinha dificuldade para andar desde que quebrou uma perna em 2022. No ano passado, ficou 11 dias internado para tratar uma pneumonia. Nesta madrugada, o cantor sofreu uma queda dentro de casa e bateu a cabeça. Ele ainda estava lúcido quando deu entrada nesse hospital na zona norte de São Paulo. Recebeu atendimento de emergência na UTI, mas não resistiu às lesões. A morte do cantor emocionou o amigo Ronivon. Me deu a mão, foi ele que foi o responsável pela minha vida a São Paulo, pelo sucesso da minha primeira música. O maestro Renato Misiuki trabalhou com Aguinaldo por 20 anos. Foi uma pessoa que honrava muito a família e também se resguardava bastante para poder cantar do jeito que cantava maravilhosamente nos shows. Sérgio Reis também lembra com carinho do amigo. Pela sua ternura e pela sua educação, você era um artista exemplar. O primeiro dia do Enem trouxe temas atuais. Mais de 3 milhões de estudantes participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. Foram 5 horas e meia para responder a 90 questões de linguagens e ciências humanas, incluindo línguas estrangeiras. A redação teve como tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O que o Enem traz é, dentro da forma da dissertação argumentativa, é provocar no aluno como que ele está pensando isso. Como é que nós podemos fazer com que a herança africana realmente seja valorizada em diversos ambientes? O Enem avalia o desempenho dos estudantes que concluem o ensino médio. A nota pode ser usada para ingressar no ensino superior. No Enem 2024, mais de 3 milhões e 100 mil estudantes compareceram aos locais de prova, 73,4% dos inscritos. A quantidade de vestibulandos aumentou em relação ao ano passado, quando mais de 2 milhões e 800 mil prestaram o exame. No próximo domingo, os candidatos retornam para o segundo dia de provas, com foco em matemática e ciências da natureza. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu um inquérito sobre o possível tratamento irregular de dados de crianças e adolescentes pelo TikTok no Brasil. O nosso colega Clébio Cavagnoli tem os detalhes. Oi, Clébio, boa noite. Olá, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos. O órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou indícios de violações à Lei Geral de Proteção de Dados e determinou, portanto, a desativação do acesso sem cadastro prévio à página principal do TikTok em até 10 dias. A rede social também deverá apresentar um plano para aprimorar os mecanismos de verificação de idade em até 20 dias. A medida foi tomada para assegurar que crianças e adolescentes não usem a plataforma sem cadastro e sem passar pelos filtros de idade. A Lei Geral de Proteção de Dados exige que o tratamento de informações de menores de idade seja feito com o consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável legal. O Jornal da Record não conseguiu contato com os representantes do TikTok aqui no Brasil. Volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Clébio. O Itamaraty confirmou hoje que uma bebê brasileira de 14 meses morreu durante bombardeios neste sábado ao sul de Beirute. Até agora, 3 brasileiros morreram no conflito no Líbano. Hoje, Israel cancelou o acordo de cooperação com a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos.
e atacou a sede da inteligência do grupo terrorista Hezbollah, na Síria. Segundo autoridades, o local que foi destruído também seria usado pela Guarda Revolucionária Iraniana. Em outras operações, o exército israelense confirmou a morte de 2 comandantes do Hezbollah no sul do Líbano. Já na faixa de Gaza, um terrorista que teria participado da invasão de Israel em 7 de outubro também foi morto. Em um encontro no Egito, representantes do Hamas e do Fatah teriam firmado um acordo para a criação de um comitê que poderia governar a faixa de Gaza. Os 2 grupos são considerados rivais. Israel já afirmou que um dos objetivos da guerra é impedir que o Hamas administre politicamente a faixa de Gaza. O governo israelense notificou hoje a ONU sobre o fim das relações do país com a principal organização de ajuda humanitária das Nações Unidas para refugiados palestinos. Israel afirma que existem integrantes do Hamas infiltrados na agência. Há uma semana, o parlamento israelense aprovou a lei que proíbe as atividades da organização. Num comunicado, Israel afirmou que diversas entidades ainda apoiam os esforços humanitários na faixa de Gaza. A seguir, morre aos 93 anos Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu tuta, fundador da rádio Jovem Pan. E veja também, pesquisa aponta disputa apertada entre Trump e Kamala na corrida pela Casa Branca. No Rio de Janeiro, um estudante perdeu a prova do Enem após ter a mochila e os documentos furtados por torcedores do Flamengo. O crime aconteceu porque a bolsa do jovem era do Fluminense. O sonho de fazer a prova do Enem virou um pesadelo. Thierry Muniz Soares, de 17 anos, havia se preparado e estava ansioso. Nas imagens feitas pelos pais, ele aparece ao lado dos amigos. Nas costas, uma mochila com o escudo do Fluminense. O grupo seguia para o local do exame, que fica nas proximidades do estádio do Maracanã. Nesse ponto, quando já estavam quase chegando, o adolescente foi cercado por torcedores do Flamengo e teve a mochila roubada com todos os documentos. Falaram Fluminense aqui não, saíram levando, não levaram nem meu telefone. Mesmo após conseguir uma cópia do RG autenticada, Thierry não foi autorizado a entrar no colégio para fazer o exame. Ontem não era jogo do Fluminense, então nós nem imaginávamos alguma coisa parecida com isso e não planejamos bolsa. O garoto sonha em cursar design gráfico. Muita tristeza, decepcionado, porque tem gente que procura mal sem ter nenhum motivo. Tipo, não tinha nada a ver com nada, só queria fazer a minha prova e voltar para casa. O caso foi registrado como furto. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem previsão de temporal para essa semana? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Grandes áreas de instabilidade e a circulação de umidade estimulam a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do país nos próximos dias. Nesta terça, em Porto Alegre, o sol aparece, deixa o tempo abafado com 32 graus e à tarde as pancadas vêm com raios. No Rio de Janeiro, dia de muitas nuvens, com possibilidade de chuva, máxima de 31. Em Salvador, chuva passageira pela manhã. À tarde, tempo firme com 30 graus. Em São Paulo, chove à tarde, máxima de 26. Entre quarta e quinta, esquenta mais e as pancadas ganham força. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no estado de Santa Catarina e do Pará. Nas imagens de satélite, ainda vemos nuvens de chuva sobre as regiões norte e sudeste. Amanhã, uma nova frente fria reforça a chuva no Rio Grande do Sul. No centro-oeste e sudeste, pancadas com raios. No giro de temperaturas, faz até 26 graus em Curitiba. Em Belo Horizonte, 23. Em Cuiabá, 35. Em Natal, 31. E até 34 em Rio Branco. Tempo delivery. O Marcos é de Maringá, no Paraná. Olá, Marcos. Terça e quarta de tempo abafado com 29 graus e pancadas à tarde. Na quinta, dia chuvoso com risco de temporais e 27 graus. A Núbia é de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Núbia.
Terça de céu encoberto com pancadas ainda de manhã. À tarde faz até 26 graus. Na quarta e na quinta, chance de chuva com raios. Participe do nosso Tempo Delivery nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Nos Estados Unidos morreu Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais do mundo. Quincy Delight Jones Jr. tinha 91 anos e morreu em casa em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi um dos mais influentes produtores musicais e trabalhou com várias gerações de artistas. Transitou pelo pop, jazz e o rhythm and blues. Frank Sinatra Let me swing among the stars. E Michael Jackson são alguns cantores com quem trabalhou. João Marcelo Bosco lhe conta que a mãe, Elis Regina, foi quem apresentou o primeiro disco de Quincy com Michael Jackson. Ela chegou e falou o seguinte: filho, tô aqui com um álbum do Quincy Jones produzindo aquele garoto do Jackson 5, o Michael Jackson. Acho que você vai gostar. O álbum seguinte da parceria, Thriller, vendeu 100 milhões de cópias e, além de ter se tornado o mais vendido de todos os tempos, consolidou Michael Jackson como o rei do pop. Mas talvez uma das maiores façanhas de Quincy Jones tenha sido a capacidade de reunir os maiores nomes da música americana para gravar este disco, We Are the World, que se tornou o símbolo da campanha de combate à fome na Etiópia. Jones também trabalhou com Milton Nascimento, que disse numa rede social: "Descanse em paz, querido irmão", e com Gilberto Gil. Essa aproximação, essa afinidade com a música brasileira norteou a carreira do Quincy Jones. E isso ele levou até os últimos dias de sua vida. É uma obra tão profunda, deixou tantas coisas interessantes, que estudá-lo é assunto para muitas vidas. Então, longa vida a Quincy Delight Jones. O fundador da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido como Seu Tuta, morreu em São Paulo. Ele estava internado num hospital de São Paulo, segundo nota divulgada pelo Grupo Jovem Pan. Antônio Augusto Amaral de Carvalho estava com a saúde debilitada. Seu Tuta, como era chamado, influenciou a comunicação na televisão e no rádio. A frase "ninguém faz sucesso sozinho" virou um símbolo do trabalho dele. Aqui na Record ajudou a criar programas que marcaram época. Entre eles, os festivais de música popular brasileira nos anos 60. E também programas como A Família Trapo, estrelado por Jô Soares e Ronald Golias. Seu Tuta sempre teve grandes ideias, assim como os companheiros dele de equipe A. Fizeram toda uma linha de entretenimento na Record que era simplesmente campeã de audiência. O Grupo Record emitiu nota de pesar em que diz que Seu Tuta é uma figura fundamental na história da comunicação brasileira. Foi responsável por alguns dos momentos mais emblemáticos da Record, onde marcou seu nome e deixou um legado inesquecível. No rádio, Seu Tuta transformou a emissora pan-americana em Jovem Pan, com destaque para o noticiário 24 horas por dia. O empresário da comunicação foi pioneiro em apostar na transmissão via internet. Seu Tuta será enterrado amanhã, na zona sul de São Paulo. Ele deixa esposa, filhos, netos e bisnetos. E no Rio de Janeiro morreu Evandro Teixeira, um dos maiores fotógrafos de jornalismo do Brasil. Evandro tinha 88 anos e morreu de uma pneumonia. Em quase 70 anos de profissão, Evandro deixou um legado histórico no fotojornalismo, principalmente pelos registros quase sempre em preto e branco que ele fez no período da ditadura militar. Eleições americanas, voltamos a Washington com o jornalista Roberto Cabrini. Nós sabemos que nos Estados Unidos os eleitores podem votar antecipadamente. Cabrini, até esse momento, quantos americanos já anteciparam o voto? Muita gente mesmo, mais de 70
78 milhões de americanos já foram aos locais de votação ou então enviaram as cédulas pelo correio. Amanhã é o dia oficial de votação. Mas acontece que aqui o voto não é obrigatório. Sei que vocês estão fazendo aí comparações, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é feriado, é um dia normal de trabalho. E esse é outro grande desafio para os dois candidatos. Como é que eles vão fazer para convencer o maior número possível, principalmente de apoiadores, dos eleitores, para tirarem tempo para fazer esse gesto, votar nesse dia onde o voto não é obrigatório. Vamos agora conversar com o repórter Tiago Nolasco. Ele está em outro ponto aqui da capital americana. Tiago, muito boa noite. Existe uma grande preocupação com a segurança nessas eleições. Quais são as últimas informações que você tem sobre essa questão tão importante? Oi, Cabrini. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Só aqui na capital, 3.000 agentes vão reforçar a segurança, mas o chefe da polícia de Washington disse que não foi identificada nenhuma ameaça nova, específica. A Casa Branca, que fica aqui a cerca de 100 metros, o Congresso americano e outros pontos turísticos da cidade estão, assim, todos com grades. A segurança também será reforçada nos dois locais onde os candidatos vão acompanhar a apuração dos votos. E ali do outro lado da rua a gente pode ver a preocupação dos comerciantes com atos de violência. Eles colocaram tapumes e também grades. O Serviço Secreto e a Guarda Nacional também estão de prontidão nos estados americanos, onde foram registrados incêndios em urnas. A votação para presidente aqui nos Estados Unidos não é pelo voto direto do eleitor, assim como no Brasil. Veja na reportagem. O sistema eleitoral dos Estados Unidos existe há mais de 200 anos, mas ainda gera dúvidas. 270 delegados garantem a vitória do novo presidente. O colégio eleitoral é um grupo formado por 538 delegados, que são nomeados para representar cada um dos 50 estados do país, além do Distrito de Colômbia. Ou seja, cada estado tem um número de delegados proporcional à população. Califórnia, o mais populoso, tem 54. Wyoming, o que tem menos, fica com apenas 3. Neste método, o candidato que ganha a maioria dos votos populares em um estado leva todos os delegados. 5 presidentes americanos venceram as eleições sem ganhar no voto popular. O último foi Donald Trump, em 2016. Como a maioria dos estados costuma historicamente votar para o lado democrata ou republicano, a eleição é decidida pelos estados indecisos, também chamados de estados pêndulo. 7 estão entre os mais disputados, incluindo Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte. O sistema de apuração de votos também não é rápido como no Brasil. Não existe uma instituição federal como o Tribunal Superior Eleitoral. Cabe à imprensa reunir os dados e dizer quem venceu. Em 2020, o novo presidente americano só foi anunciado 4 dias depois do fim da votação. E uma pesquisa do jornal The New York Times, em parceria com o Siena College, confirma uma disputa muito apertada. Nós temos aqui os símbolos dos partidos. O elefante, que representa os republicanos, e o burrinho, os democratas. Kamala Harris e Donald Trump seguem sem uma liderança clara nos 7 estados decisivos. E aparecem empatados quando se leva em consideração a margem de erro. Kamala aparece à frente em 4 dos estados considerados cruciais. Lidera em Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e na Geórgia. Na Pensilvânia e no Michigan, há empate. No Arizona, Trump aparece com 4 pontos percentuais de vantagem. Já a pesquisa Atlas Intel mostra que Donald Trump tem a preferência de 49% dos eleitores contra 47% de Kamala Harris. Nessa semana, nessa mesma pesquisa, o candidato republicano Donald Trump aparece com vantagem em todos os 7 estados-chave. Cris? É isso, Celso. Vamos chamar de volta o Roberto Cabrini, que está lá em Washington. Cabrini, mundo inteiro olhando para os Estados Unidos para uma eleição histórica com resultado imprevisível.
Verdade, Cris. Amanhã o mundo vai acompanhar a eleição mais acirrada da história. Uma disputa que teve uma campanha cheia de contratempos, com tentativa de assassinato e a saída do presidente Joe Biden da disputa. O vencedor vai ser conhecido nos próximos dias. E o Jornal da Record, é claro, vai acompanhar todos os detalhes, trazer todas as informações. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Obrigada, Cabrini. Até amanhã. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.